Olá, conforme falamos na última quinta-feira, hoje trarei aqui questões relacionadas ao recurso no processo administrativo junto ao INSS, informando você, cidadão, para o que você pode fazer quando seu processo foi indeferido pelo INSS. Quais são as possibilidades de recurso? Por isso, antes de começar o vídeo, peço que você dê o seu like e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas, porque com isso nós vamos ter o maior número de pessoas informadas. A ideia aqui é informar você, cidadão, que tem o seu processo no INSS, que já demora muito tempo para uma análise. Bom, direto ao assunto. No último vídeo, nós falamos da questão que o governo federal, através de um edital de chamamento, está convidando servidores aposentados e militares para que se junte ao time do INSS e dê andamento nos quase 2 milhões de processos parados no INSS. Quando eu digo esses 2 milhões, nós estamos dizendo que hoje já não está mais, está em torno de 1,5 milhão a 1 milhão e 800 mil processos. Esses processos se encontram nas agências do INSS, de forma digital ou de forma física, se ainda não foi digitalizado, se não é um processo totalmente digital. Bom, o que você pode fazer depois que esse processo foi finalizado? Esse processo pode ser finalizado de maneira positiva, ou seja, dando direito ao benefício para a pessoa, ou pode ser finalizado com uma maneira negativa, negando o direito para aquela pessoa, ou quando não, ele também pode ser pedido uma diligência, mais documentos, ou ainda ele pode ser deferido, mas não como você quer. Por exemplo, você pediu uma aposentadoria, você tinha feito a sua média de salário e realmente o benefício foi concedido, mas concedido com um valor menor. Por exemplo, você tinha direito de ganhar 3 mil reais de aposentadoria e passou a ganhar um salário mínimo. E aí cabe a você nesse momento fazer uma revisão ou um recurso. Esse recurso que você apresenta na agência do INSS hoje, de maneira online, através do aplicativo Meu INSS, você consegue fazer o protocolo desse recurso, e esse recurso então ele vai para uma junta de recursos. A junta de recursos do Conselho da Previdência Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, ela vai analisar esse recurso e ela também tem prazo para isso. O que acontece? Essa junta não tem cumprido o prazo de 30 dias e nem a sua prorrogação por mais 30. E os processos então, e muitos deles, ficam lá na junta parados por muito tempo e você precisa fazer com que esse processo ande. Como é que você pode fazer com que esse processo ande, principalmente agora em que você não consegue ir na agência, não consegue ir na junta, aqui em São Paulo, na 13ª ou na 14ª junta? Enviar e-mails. E-mails para a ouvidoria, e-mails para a própria junta de recursos, através do site do INSS, que eu vou deixar aqui na descrição um link específico, você consegue acesso a esses e-mails e enviando o número de processo, explicando a situação, demonstrando que o seu processo já está lá há bastante tempo, você pode ter uma resposta positiva. Nós estamos fazendo isso nos processos do escritório e temos algumas respostas positivas. Quando não tem, não há dúvidas que nós vamos ter que fazer o que eu falava no outro vídeo, a questão do mandado de segurança, para que aquele processo seja analisado dentro do prazo legal da legislação federal. Mas o que eu quero trazer hoje aqui e deixar claro? A questão dos recursos. Veja, se o seu benefício foi indeferido ou saiu num valor diferente, você precisa apresentar justificativas para que esse processo seja revisto, e não mais pela agência, mas ele seja revisto por uma junta de recursos. Essa junta de recursos, quando você faz esse protocolo, ou em formulário da própria junta, ou uma petição própria, e eu sempre aconselho que seja feito esses recursos em petição própria, onde você justifique os motivos pelo qual você tem direito a receber um benefício maior, ou o seu processo que foi negado deve ser concedido, e aí justificando os motivos, apresentando mais documentos, caso você os tenha, você vai ter direito a um novo, na verdade não um novo, mas a um primeiro julgamento por um colegiado. Um colegiado significa um número maior de pessoas. E essas pessoas que trabalham no INSS, eles vão analisar o seu processo. Bom, quando você protocola esse recurso,
esse recurso ele vai subir para a junta. Então, quando ele sai, é como se ele saísse da agência e fosse até a junta para essa análise. E a junta, ela tem algumas opções. Ela pode pedir mais documentos, ou seja, converte o julgamento em diligência. Ela pode dar total provimento ao seu recurso. Ela pode, por exemplo, dar parcial provimento ao seu recurso. Ou ela pode não admitir o seu recurso porque, por exemplo, ele foi protocolado fora do prazo. Se o seu recurso for de questão médica, ela vai encaminhar para a área específica médica, para a área técnica médica. Se ele for de um outro tipo de matéria, como por exemplo, não foram considerados salários de contribuição e você tinha uma média contributiva maior e seu benefício saiu menor porque não consideraram um emprego, ou não deram a aposentadoria especial que você queria e você tinha direito a uma atividade especial e não foi considerada, essas revisões, que a gente chama de revisão de fato, a junta vai analisar e você deverá juntar provas. Além disso, caso você tenha um advogado cuidando do seu processo, esse advogado ele pode, no dia do julgamento a ser marcado pela junta, fazer uma sustentação oral de maneira eletrônica, hoje principalmente por conta das questões de isolamento social, através da internet. Ele tem o direito de, durante 15 minutos, justificar oralmente o porquê que você tem direito àquele benefício. Isso nós estamos falando da junta de recursos. Caso você, além da junta de recursos, por exemplo, ela não te deu provimento ou ela deu parcial provimento e você entende que o seu direito ainda está sendo violado, você pode fazer um recurso para a Câmara de Julgamento. O que a Câmara de Julgamento faz? Então, só para a gente raciocinar e fazer uma linha do tempo. Você teve o seu benefício do INSS na agência indeferido, você faz um recurso para a Junta de Recursos. Se você não está satisfeito com a decisão, esse primeiro recurso chama recurso ordinário. Se você não está satisfeito, você pode fazer um novo recurso para a Câmara de Julgamento. Esse recurso é um recurso especial. Essa Câmara de Julgamento, também composta por um colegiado, ou seja, mais do que uma pessoa, vai analisar se a decisão do INSS e principalmente se a decisão daquela junta de recursos está correta ou não. Veja que o INSS começa a primeira instância não na agência, mas na junta de recursos. É ali que você tem possibilidade de mostrar para um órgão como se fosse de fora do INSS, afastado do INSS, que vai ser isento e vai analisar o seu processo. Se na Câmara de Julgamento, a Câmara de Julgamento ela pode receber o seu recurso e dar o provimento total, ou seja, falar que você tinha razão e você ganhou o processo, e aí retroage todos os direitos desde o pedido administrativo lá no início do seu processo. Ela pode converter em diligência, por exemplo, ela acha que está faltando documentos, ela acredita que será necessário mais provas, então ela converte aquilo em julgamento para que ela tenha maiores subsídios para o julgamento final dessa Câmara. Ela pode receber o seu recurso, mas não dar provimento, não acatar, porque ele foi protocolado, por exemplo, fora do prazo, e se ele for de questão médica, ela vai encaminhar para a área médica específica, para que essa área médica faça a análise. O que é importante saber diante de tudo isso? Que as esferas administrativas do INSS funcionam e funcionam bem em ambas, tanto na junta de recursos quanto na Câmara de Julgamento. Você tem total condição de juntar documentos, caso você os tenha ou caso você os consiga, até o dia do julgamento. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem um recurso que está pendente ou está faltando um documento. E no dia de julgamento ou algumas semanas antes você consegue esse documento, você pode juntar. Essa é uma grande vantagem que o processo administrativo tem em relação ao processo judicial, que é aquele em que você já tem que levar quase, ou pelo menos tudo praticamente pronto, e você tem até um período dentro do processo judicial para juntar essas provas. Dito isso, da decisão da Câmara de Julgamento, cabe embargos. O que significa o embargos? Ainda cabe uma possibilidade de você informar aquele relator, aquele revisor, que o julgamento dele não foi correto,
mas depois disso, na esfera administrativa, você não tem mais possibilidades de recorrer, e aí você, se ainda se entender que está sendo prejudicado, você pode recorrer judicialmente. Agora, nada obsta, por exemplo, caso você tenha um processo indeferido na agência e não queira recorrer para a junta de recursos e já queira ingressar direto judicialmente. Todavia, é importante você fazer sempre uma análise de custo-benefício e de tempo de processo. Muitas vezes, o processo judicial ele pode ser até mais rápido, em alguns casos, mas ele tem um problema na hora do pagamento dos valores de atrasado. Quando você ganha um processo administrativo, o pagamento dos valores que são os atrasados, aquele acumulado, por exemplo, eu dei entrada em janeiro de 2018, e meu processo foi julgado só em janeiro de 2020, eu acumulei 2 anos de atrasados, de retroativos. Se eu ganhei esse processo na esfera administrativa, esse pagamento ocorre de maneira muito mais célere, muito mais rápida, a partir do momento em que o processo administrativo finalizar e transitar em julgado, o INSS vai realizar o pagamento em até 45 dias. E eles têm feito. Nós temos aqui casos recentes, inclusive, que aconteceu isso. O processo realmente demorou um pouco na esfera administrativa, passou do prazo, mas eu conversei com o cliente e orientei ele. Falei, olha, se a gente esperar um pouco mais, na hora do pagamento vai valer a pena. Por quê? Porque na esfera judicial ele vai para precatório, e aí com a questão do precatório, dependendo do valor, demora um pouco para o recebimento. Se for aquelas requisições de pequeno valor, que a gente chama de RPV, até 60 salários mínimos, ainda o pagamento é rápido. Caso ultrapasse, a justiça ela tem que projetar, programar aquele pagamento e às vezes acaba demorando muito. Bom, em resumo, para que o vídeo não se alongue, a gente sempre cumpra aqui a meta de vídeos curtos, objetivos e muito didáticos para que você, cidadão, ouça e consiga aplicar na prática no seu processo. É importante você analisar se o seu processo está em fase de recurso, se cabe recurso, se esse recurso na junta está parado, como é que eu posso movimentá-lo através de ouvidoria, encaminhando e-mail, e depois da junta de recursos, caso eu ainda acredite que tenha direito e queira recorrer, posso recorrer para a Câmara de Julgamento. Espero ter sido claro, espero ter sido objetivo. Quinta-feira que vem teremos um novo vídeo tratando de outros temas relacionados ao direito previdenciário e outros temas em relação ao direito daqui do escritório. O nosso objetivo, como eu disse, é trazer informação para a população, principalmente nesse momento em que está todo mundo acessando a internet, está com dúvidas e está precisando muitas vezes receber o seu benefício previdenciário. Como eu faço para que o meu recurso seja analisado mais rápido? Espero ter sido útil. Como eu disse, se você gostou, clique no like, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas para que elas possam ter acesso a essa informação. Um abraço e até mais. Se proteja.